Olá, queridíssimos estudantes do Enem, estudantes de São Paulo, do Brasil, do mundo. Estamos aqui para apresentar a aula da professora Cláudia, uma aula espetacular, maravilhosa, no qual ela vai abordar vários temas importantes. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque ela faz um apanhado do que é a prova do Enem e depois das funções da linguagem. E é importante notar que uma prova de língua portuguesa do Enem não é só uma prova de língua portuguesa, preste bastante atenção. Uma prova de língua portuguesa do Enem é uma prova de linguagens. Então, nesta prova, nós temos várias habilidades envolvendo aí. Habilidades que envolvem língua portuguesa, artes, educação física, ó, bacana educação física, né? Inglês também. E, importante notar, que nesta prova de linguagens, você tem que se ater às habilidades e às competências. Funciona assim. Às vezes, na escola a gente se preocupa em estudar os conteúdos e não em prestar atenção no que são as habilidades e competências. E o Enem se organiza a partir das habilidades. Então, quando você para estudar as habilidades, você percebe que, nossa, toda a prova do Enem vai cair uma questão que pede uma habilidade tal, uma habilidade tal. E aí fica mais fácil se organizar. A professora pede bastante atenção neste aspecto para você. Então, se organiza, anota, prepara o caderno, vai lá, busca o caderno, busca o papel, busca a caneta, anota tudo direitinho enquanto a professora estiver organizando. E, ao longo da aula, ela vai se ater, basicamente, às funções da linguagem. Por que as funções de linguagem são importantíssimas? Porque todo o texto é desenvolvido em todos os aspectos do texto escrito, falado, ele tem uma função. E essa função, ela se atém mais a quem fala, a quem escuta, e tudo isso tem porquê. Tem um porquê de você entender melhor o texto, não apenas decorar. Não se preocupe em ficar decorando termos, a função conativa, a função referencial. Isso é importante também. Não vou dizer que não seja importante, mas o mais importante é você saber como ler os textos. Você tem que entender que a prova de linguagens e códigos do Enem é uma prova de leitura e saber quais são as funções da linguagem te ajudará e muito a entender os textos, não só desta prova de linguagens e códigos, mas de todas as provas, tanto as de ciência da natureza, quanto as de matemática, quanto as de ciências humanas, até a redação. Porque o seu texto, a redação, você tem que usar a função referencial. Então, por que você não pode usar a função emotiva na redação, por exemplo? Esta aula de hoje vai explicar para vocês. Então, agora com vocês, professora Cláudia, uma aula maravilhosa. Então, fique ligado. É isso aí. Eu sou a Cláudia, sou professora do SEB e aqui com vocês hoje a gente vai conversar um pouco sobre a prova de linguagens do Enem. Pensar um pouco nessa prova do Enem, pensar nesse formato de linguagens, é pensar numa prova que tem um perfil um pouco diferente dessas provas de vestibular que nós estamos acostumados. Quando a gente pensa na prova do Enem, nós estamos pensando numa prova que tem até um nome diferente: linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, quando se olha para uma prova que tenha essa estrutura, é uma prova que não trabalha com lista de conteúdo, essa é uma prova que trabalha com competências. A prova do Enem, ela trabalha com algumas competências e a gente vai passar por uma delas hoje. O importante é a gente lembrar só uma coisa. Vamos pensar assim, quando eu olho para esse caderno de linguagens, eu vou encontrar questões exclusivamente de gramática ou exclusivamente de literatura? Se você já passou pela prova do Enem, eu tenho certeza que você está respondendo não. Por que não? Porque essa prova, que se divide em 8 competências e 30 habilidades, dialoga com todas as áreas desses conhecimentos e dialoga também com esse universo de informações. Para nós, quando pensamos nessa prova, nós pensamos em um universo de interpretações de múltiplos textos. Isso é pensar Enem. É uma prova que tem um estilo muito especial e específico. Quando a gente pensa, então, em habilidades e pensa também nessas áreas do conhecimento, o que vem pela frente? Bom, vamos lá, ó. Vem interpretação de texto, vem literatura, vem arte,
língua estrangeira, linguagem corporal, questões associadas inclusive a essas estratégias de funcionamento de esportes, a ideia de coletivo. Muito bacana essa parte da prova. Produção de texto, no aspecto específico, que é a redação, a famosa redação do Enem, e os conhecimentos gramaticais que vão endossando tudo isso. A nossa aula de hoje vai falar de uma competência em específico. Que competência é essa? É a competência da área 6. Ela vai falar um pouco para vocês sobre como se compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Fico pensando que você que está me ouvindo agora falou, nossa, não entendi nada, o que será que eles vão cobrar? E aí, quando eles colocam esse sistema de competências, as habilidades, elas conseguem esclarecer e deixar isso um pouco mais próprio, de uma linguagem mais próxima da gente. Deixa eu mostrar para vocês. A gente, da área de competência 6, vai falar sobre funções da linguagem, ou seja, nós vamos compreender por que é e para que é que nós nos comunicamos. Essa é uma parte muito importante para a prova do Enem e eu tenho certeza que a partir de agora você também vai começar a entender isso. Então, fica aqui um pouco comigo. Deixa eu te mostrar o que seria uma questão do Enem. Só para você entender que essa ideia de questão do Enem não está associada a um conteúdo específico, que ela trabalha com interpretação de texto. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Olha para essa questão aqui, gente. Coloca aqui, só a questão para a gente. Essa foi a questão do ano passado, eu vou ler para vocês essa questão, é importante que você observe como se organiza o comando da questão. Então vamos começar assim, O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença, 44 mil imagens de obra de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, o Bendor Grosvenor, nome difícil, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Aí o nome do rapaz de novo, ele acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Navegar pela internet em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada ao lado inferior direito da imagem. Olha lá, volta aqui para mim só um pouquinho. Vamos pensar assim. Você percebe que veio um texto de caráter extremamente expositivo, é um texto que traz uma informação acerca aí de uma situação de exposição de obras de arte. Pronto, o texto está ali, você viu como é que ele funciona. Agora vem o comando. Eu insisto, uma situação com vocês. Se você quer, de fato, responder ao seu Enem com propriedade, tenha em mente que a leitura do comando dessa questão é um recorte a partir de um texto já lido. Então, vamos ver qual é o recorte desse texto. Vamos voltar para a questão? Volta aqui com ela, A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Bom, aqui o corte já foi dado. Função da linguagem que predomina. Vamos pensar junto. Em A. A função que predomina, ela se caracteriza por evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador da arte. B. Convencer o leitor a fazer um acesso online, levando a conhecer obras de arte. C. Informar sobre o acesso às imagens por meio de descrição de modo a acessá-las. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer um download das obras de arte. Em E, enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio de possibilidades da visualização online. Volta aqui, vamos conversar agora. Vamos pensar assim, quando você olhou para essa questão, você conseguiu perceber que existe um texto de caráter expositivo e algo que nesse texto foi colocado como predominante, ou seja,
o objetivo principal desse texto. Predominar é isso, é aquilo que se estabelece como objetivo principal. Se eu penso nisso, o que é que fica claro? Esse cara quis evidenciar subjetividade, convencer o leitor a fazer um acesso, informar sobre o acesso, estabelecer uma interlocução. Ele queria trocar uma ideia, conversar com esse interlocutor, ou ele queria falar sobre a arte por ela mesma? Bom, vamos pensar na resposta? Se você marcou ou pensou que ia ser a resposta, você acertou. Era exatamente isso. A função desse texto, ela estava pautada apenas na apresentação da informação. Viu como é que funciona? Isso é Enem. Duas coisas que eu aqui gostaria de frisar. Não existe a possibilidade de você passar pela prova do Enem sem ler os textos. Isso aí, se alguém um dia te disse que era possível, esquece, não é possível. Segunda parte, se a gente está falando de leitura e interpretação, é sempre importante frisar que quem dá o tom da leitura e da interpretação desse texto é o comando. Só que quando a gente fala de função da linguagem, existe uma parte teórica que ajuda muito a gente a entender um pouco melhor tudo isso que vem. Então eu queria conversar com você a respeito disso. Bom, gente, olha para mim, vamos conversar sobre algumas coisas relacionadas à função da linguagem. Quando a gente pensa que vai estudar a função da linguagem, é importante... deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você vai receber esse material e ele tem aqui todos esses comentários que eu acabei de fazer e você tem aqui justificando as respostas, beleza? Então, na dúvida, dá uma olhadinha, você tenha certeza que isso vai aparecer para vocês. Está ali, ó, tudo comentadinho, tá certo? Mas então, a gente segue agora fazendo um apontamento teórico sobre essa competência, ou melhor, sobre a habilidade que essa competência nos leva. Quando a gente fala que vai usar a linguagem para se comunicar, e aí eu gostaria que você, nesse momento, parasse o que você está fazendo e olhasse assim, ó. Você se comunica o tempo inteiro. Quando você pega o seu celular, quando você entra nas suas mídias, quando você lê um jornal digital ou até mesmo impresso, você está recebendo mensagens. Isso é um processo de comunicação. Comunicar-se significa que um emissor vai propor uma mensagem, um receptor vai receber essa mensagem. Nós, quando mandamos a mensagem, nós somos emissores. Quando nós recebemos a mensagem, desempenhamos um papel de receptor. Percebeu como é que isso funciona? A mensagem, ela acontece mediante a um canal que nós utilizamos para divulgá-la, para apresentá-la. O canal é o meio físico pelo qual a mensagem chega até você. Quando você olha e lê, por exemplo, a tela do seu computador, essa tela é o canal de comunicação. Se a gente olha, por exemplo, um papel, né, a folha, a página da sua apostila, isso também é um canal de comunicação. Sabia que até a camiseta que você usa, que traz uma marca, essa camiseta, essa marca que está estampada nesse tecido, está estampada em um canal de comunicação. Então, veja, nós encontramos canais de comunicação em diferentes lugares. Você, inclusive, pode ser um porta-texto. Se você imaginar que, nesse momento, talvez você esteja com um boné, uma camiseta, uma mochila que representa e leva uma marca, uma mensagem. Então, vamos lembrar, o emissor faz a mensagem, essa mensagem chega ao receptor que está aqui, ó, ouvindo, lendo, e essa mensagem passa por um canal. Excelente! Agora vamos continuar pensando assim, ó. Essa mensagem, ela acontece e ela é partilhada por meio de um código. Esse código, geralmente, ele traz elementos que possibilitam que quem mandou a mensagem crie uma mensagem que possa ser entendida pelo receptor. Então, imaginemos que a mensagem que eu hoje estou mandando para vocês aí, ela é organizada por meio da língua portuguesa. Ou seja, todas as palavras que aqui eu escolhi usar para me comunicar são palavras pautadas num idioma que eu e você partilhamos. Percebeu? Então, volta. Eu tenho um emissor que manda uma mensagem que passa por um canal. Esse canal sustenta essa mensagem. E essa mensagem, ela é produzida por meio de um código, tá certo? E esse código é um código que nós partilhamos. Cláudia, somente as palavras são capazes de reproduzir mensagens? Não, se você puxar pela sua memória, as cores fazem isso. Pensa um pouco no trânsito. O que seria do trânsito se nós não levássemos em consideração as cores?
percebe? Os gestos, os desenhos, os símbolos. Ó, deixa eu falar uma coisa a você. Olhe para a tela do seu celular. Se você olhar para a tela do seu celular agora, você vai perceber que existe ali uma condição de muitos símbolos, de muitos ícones. E esses símbolos e ícones, eles reproduzem mensagens. Eu tenho certeza que você sabe exatamente quais são os símbolos e ícones dos aplicativos que você mais usa. Então, preste atenção. Código nem sempre é pautado apenas na palavra escrita ou na palavra falada. Às vezes, nós usamos outros recursos. Ok, então eu pego a mensagem que foi falada pelo emissor, passo pelo receptor, sustento isso num canal, jogo isso por meio de um código para que você e eu tenhamos entendimento e o mais importante agora, busco com isso estabelecer um assunto que você compreenda. Nesse momento nós estamos falando do referencial dessa mensagem. Olha só que interessante, você que está sentado aí e que está assistindo a essa aula, você tem como referencial um conteúdo, que é o conteúdo da aula. Ou seja, você está me ouvindo falar de linguagem. Pensa uma coisa, você que tem já uma idade e está pronto para entender essa mensagem, me escuta e consegue entender o que eu estou dizendo. Imaginemos que essa aula fosse gravada e passada erroneamente numa sala de pré-escola. Eu tenho certeza que os jovenzinhos lá dessa sala de pré-escola, esses guris de 4, 5 anos, eles me ouviriam, estranhariam barbaridade o meu jeito de falar e provavelmente nem entenderiam aquilo que eu estou dizendo. Mas por que isso? Porque o referencial que esses meninos têm em relação a um conteúdo é um pouco diferente do que você tem. É por isso que às vezes você tem a sensação de que você entende melhor algumas coisas e não tão bem outras. Existem referenciais para você que estão prontos, que estão muito organizados, que você já os viu algumas vezes e outros que nem tanto. Então veja, para uma pessoa como eu, que dou aula de língua portuguesa, é muito mais fácil entender um conteúdo da gramática, da literatura, do que um conteúdo da física, que por mais que seja uma aula dada em português, eu não vou ter condições de entender. Compreende? É falta de referencial. Então agora a gente precisa combinar uma coisa. A gente já sabe quais são os elementos que se organizam aí para que a gente possa estabelecer contato, gerar comunicação. Agora a gente precisa entender, olha só, deixa eu voltar aqui uma coisa. Agora a gente precisa entender por que é e para que é que nós nos comunicamos. Por que nós mandamos mensagem? Olha aqui para mim. Por que é que você manda uma mensagem para alguém? É simplesmente porque você pretende contar uma fofoca? É simplesmente porque você pretende reproduzir uma mensagem que chegou até você? Você já parou para pensar? Por que é que você manda mensagens, lê mensagens? É agora que a gente começa a entender quais são as funções que nós vamos dar à linguagem. E quando eu digo funções, eu estou pensando em para que nós nos comunicamos. É aí que a gente começa a análise teórica da competência desses exercícios que esperam que você responda no Enem. Beleza? Vamos ver isso? Dá uma olhadinha. Para que a gente se comunica? Primeira coisa, a gente se comunica para emitir opinião. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos usando uma linguagem que é chamada, uma função que é chamada de função emotiva ou expressiva. Cláudia, mas emotivo tem a ver com emoção? Falar algo emocionado, chorar, levar ao choro? Não, pelo amor de Deus. Emotivo tem a ver com isso aqui, Ela é uma linguagem, uma função que exterioriza o que o emissor está pensando, beleza? Ela tem uma condição subjetiva, subjetivismo aqui, eu gostaria que você pensasse assim como eu. Subjetivismo é aquilo que depende e está atrelado ao meu modo de ver as coisas. Então, vamos imaginar que eu e você estejamos de frente para uma tela, para um quadro, que eu acho lindo. E você olha e diz, não achei tão bonito, achei pouco colorido, as formas geométricas assim alinhadas não são interessantes. E eu já digo, não, imagina, vejo aqui, olha,
um tom que me leva à condição de tristeza. Isso tudo é subjetivo. Então, quando a gente diz que isso é uma avaliação subjetiva, nós estamos revelando que estamos apontando o nosso jeito de ver, julgar, sentir. Subjetivismo é isso, é o que se opõe ao objetivo. Então, quando eu tenho um traçar objetivo de um aspecto, de uma imagem, de um elemento, de uma opinião, veja, opinião objetiva já não existe. Ou a opinião, ela mostra o que eu penso e, portanto, é subjetiva, ou não é opinião, é o fato. E isso é objetivismo. Então, guarda, a linguagem emotiva, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a ideia de uma linguagem que mostra o que eu penso, que mostra como eu julgo, e olha o mais interessante, ela é escrita em primeira pessoa. A Cláudia, essa história da primeira pessoa, ela é escrita ou sendo apresentada e conjugando os verbos pelo eu ou pelo nós. Então, são aquelas estruturas do penso, acredito, acreditamos, noto, vejo, percebeu? Então, essas estruturas verbais, elas deixam evidente que quem está ali relatando esse texto é quem tem a opinião do texto, ok? Continuamos. Essa condição, né, da linguagem emotiva, ela traz o que hoje está muito na moda, presta atenção, efeito modalizador. O que é o efeito modalizador? É quando eu percebo, por exemplo, um texto totalmente escrito, até em terceira pessoa, mas que deixa transparecer, por meio de algumas palavras, a opinião de quem está escrevendo. Então, a pessoa diz assim, vamos imaginar, fulano de tal deixou de ser técnico do time tal. Não tem nenhuma opinião. Agora, se eu digo, infelizmente, o fulano de tal, ele deixou de ser técnico do time. Veja, a palavra infelizmente é essa palavra que a gente diz que tem esse efeito modalizador. O efeito modalizador vem da expressão modal, e modal me leva então a entender que é o modo como eu vejo, eu julgo, eu penso. Então, presta atenção. Se em algum momento do Enem eles te perguntarem se o texto tem função emotiva, dica, vai atrás desse texto escrito em primeira pessoa e vai atrás desse texto que mostra a opinião de quem escreve. Cláudia, onde eu acharia isso? Eu acharia isso em artigos de opinião, em resenhas, em cartas pessoais, percebeu? É aí, tá? Cláudia, o que é isso, visão parcial? A visão parcial é aquela que mostra uma parte da história. Eu não estou preocupada com a história inteira, eu estou preocupada em mostrar uma parte dela. Combinadinho? Então, ó, isso é função expressiva. Guarda rápido. Função expressiva, marcada pela primeira pessoa e escrito com verbos conjugados na primeira pessoa, e ela realmente apresenta a opinião de quem escreve. Não tem nada a ver com emocionado, pelo amor de Deus. Mas às vezes eu não escrevo, ou mando mensagem, ou falo para dar a minha opinião. Às vezes o que eu estou fazendo é usando esse texto para gerar um comportamento em quem me escuta. Então, quando eu digo, olha para mim, presta atenção, senta direito, percebeu? Esses comandos, eles não revelam opinião. Esses comandos, eles revelam um comportamento que eu espero de quem? Do meu interlocutor. Quem é o interlocutor? O receptor dessa mensagem. E isso é fascinante. Quando eu digo isso, que linguagem é essa que eu estou usando? É uma linguagem que tem a função apelativa ou conativa. É aí que a gente vê. Cláudia, você está falando disso, né? E eu estou pensando aqui em algumas coisas. Isso tem a ver com propaganda? Isso tem a ver com propaganda. Isso tem a ver com propaganda, isso tem a ver com mãe, com pai, que manda você arrumar a cama, que manda você lavar a louça. Tem exatamente a ver com tudo isso. Agora, vamos estruturar isso para você encontrar isso na prova do Enem. Ó, a função apelativa, ela está centrada, então, nesse receptor, que é o sujeito que vai receber a mensagem, beleza? A gente pode encontrar a palavra receptor e pode encontrar a palavra destinatário, tá? As duas aí são sinônimos. Outra coisa importante, verbos no imperativo. Então, aqueles verbos que indicam comandos, ordens, orientações, ó. Fale, beba, veja, não compre agora, espere um pouco mais. São expressões que estão no imperativo. Outra coisa importante, quando a gente pensa que é imperativo, a gente pensa assim, ordem. Ordem é coisa de gente que manda, e mandar não é um negócio legal, é mal educado. Não, às vezes não. Às vezes você consegue perceber que o imperativo, ele está em sugestões, em aconselhamentos, percebe?
Quando você abre um manual de instalação de alguma coisa, se bem que hoje ninguém mais lê manual, mas imaginemos, né, no passado as pessoas liam os manuais, imaginemos, você lê, existe uma sequência de comandos que você deve executar. Ó, quer ver uma coisa bacana? Esses tutoriais que a gente assiste para aprender como é que instala chuveiro, para saber como é que resolve um problema de uma determinada coisa na sua casa que parou de funcionar. Esses tutoriais, eles são sempre organizados por meio dessa função. Eles ensinam um procedimento. Percebeu como é que funciona? É aí que vem a lógica da função apelativa. Então, não tem só a ver com ordem e mandar no outro. Não, às vezes é algo muito mais de caráter de ensino mesmo. Percebeu como é que funciona? Eu ensinando o outro a fazer. Eu orientando o outro a como proceder. Isso é função apelativa. Quer ver uma outra coisa bacaninha? Onde eu encontro isso? Propagandas, receitas, aquela parte que diz o que você deve, como deve e quando deve fazer, manuais de uso, campanhas sociais. Guarda uma coisa, quando a gente fala em Enem, eu tenho a certeza, acho que eu vou olhar para cá agora, ó, eu tenho a certeza que você já viu ou alguém já te contou a respeito de uma questão que mostrava um cartaz. E nesse cartaz vinha lá a campanha de combate à dengue, campanha de combate ao tabagismo. Essas campanhas que geram esses usos ou essa orientação de comportamentos de uma sociedade, elas são pautadas aqui, ó. Não deixe a água parada. Não deixe acumular pneus no seu quintal. Percebe que loucura? É assim que vem. Eu não sei você, mas quando eu vejo função apelativa e eu lembro do Enem, eu vejo duas coisas que se encontram perfeitamente. Belezinha? Vamos continuar. Bom, às vezes então eu escrevo um texto, mando uma mensagem para dar minha opinião, às vezes eu escrevo o texto, mando uma mensagem para mandar o outro fazer alguma coisa. Você está pensando naquela tela do seu aplicativo que você passa o tempo inteiro olhando e mandando mensagens? Veja se você não se encontra aí. Às vezes a gente manda uma mensagem nem para dar opinião, nem para pedir para o outro fazer nada. Às vezes é simplesmente para testar o canal, para ver se o outro está ouvindo a gente. Olha só, aqui eu estou falando de função fática. O que significa? Significa que é aquela linguagem que a gente usa para começar a conversa, para manter a conversa ou encerrá-la. Quer ver uma coisa simples? Quando a gente começa uma conversa, como é que a gente começa? Então a gente está ali andando pela rua, de repente vem aquela pessoa que você, sei lá, dançou quadrilha com ela na 4ª série. Você não lembra o nome dessa pessoa, você não tem a menor noção de quem essa pessoa é, o nome dela. Já viveu essa experiência? E essa pessoa vem andando e você fala, oi, e aí, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, e você? Ó, isso tudo é fático. Oi, tudo bem? Como é que você está? E você? Eu estou bem, e você? Estou bem também, e você? Joia, que bom. Ó, todo esse processo discursivo, ele está pautado em um único aspecto. A gente só está testando esse momento da fala. Não significa que em nenhum momento que a pessoa te perguntou, oi, tudo bem? E você? Ela espera que você seja verdadeiro e diga que você está passando por dificuldades, que você agora já não vê mais motivo para... Não. Essas informações que seguem não tem nada a ver com a função fática. É só para começar. Beleza? Quais são as palavras que a gente usa para isso? Então vamos lá, ó. Oi, tchau, como vai? Tá certo? Quando a gente fala tchau, o que a gente está falando para a pessoa? Que a nossa conversa está se encerrando. É isso que a gente está falando. Então é importante que a gente observe uma coisa. Agora, presta atenção, mas presta atenção de verdade. Função fática, pessoal, não tem texto que sustente ela do começo ao fim. Então a função fática, ela começa o processo, mas não necessariamente ela se estende ao longo do texto. Quer ver uma outra coisa importante? A função fática, ela encerra o processo. Vamos pegar textos formais. Quando a gente pega uma carta e essa carta traz lá o vocativo e esse processo é um processo de conexão com o destinatário, ali eu tenho talvez uma menção fática. E sabe aquela parte da carta em que a pessoa coloca um atenciosamente, cordialmente, sem mais? Sabe essas estruturas de despedida de carta? Também é fática. Eu estou dizendo, estou encerrando a conversa aqui com você. Beleza? Quando eu comecei essa aula, eu disse,
Oi, eu sou a Cláudia, oi, eu sou a Cláudia, isso é fático. Se eu ficasse me apresentando o tempo todo, ou o tempo todo dizendo, oi, gente, oi, 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 muito provavelmente eu já tinha parado de assistir a aula. Combinado? Então, essa é a ideia. O fático, ele apenas introduz. Cláudia, e essa história de manutenção da mensagem? Eu não sei você, mas toda vez que eu penso nisso, eu me lembro daquelas conversas de telefone, sabe aquelas conversas longas, em que a pessoa está te contando uma história muito triste e que de repente você para de se comunicar porque você colocou no viva voz e a pessoa está ali falando e você, no viva voz, já foi lavar louça, passou roupa, enfim. De repente a pessoa fala, viu? Você está aí ainda? Sabe esse viu? Você está aí ainda? Isso tem a ver com a ideia de que ele está querendo que você faça algum movimento, algum esboço, algum som para que você se reconecte à mensagem. Então, geralmente é aquela história, sim, sei, verdade, isso tudo é fático. Belezinha? Então, eu mando mensagem. Posso mandar mensagem para dar opinião, posso mandar mensagem para mandar o outro fazer ou não fazer, posso, inclusive, mandar uma mensagem para saber se o outro está ali, beleza? Mas, quando eu uso uma linguagem para explicar a linguagem, ou seja, linguagem que explica a própria linguagem, tem nome, metalinguagem. E aqui nós estamos olhando para a estrela do processo. Gente, função metalinguística é a função mais apresentada nas provas. Por quê? Porque quando eu escrevo um texto, vou até trocar de olhar para você perceber o que eu estou falando. Fica aqui comigo, função metalinguística. É quando eu escrevo um texto para dizer como é difícil escrever um texto. Você percebe que é o texto explicando o texto? Ou quando eu escrevo um poema para te dizer como é que se faz um poema? Ou quando eu escrevo uma crônica para te dizer que escrever uma crônica é um exercício difícil. Percebe? Isso é metalinguagem. Minha gente, falar de metalinguagem é falar de uma sequência de textos, de poetas, de cronistas, que escreveram para falar do ofício de ser escritor. Quando eu falo de metalinguagem, eu falo de uma linguagem que está centrada nela mesma, no próprio processo. Então, quando nós pensamos em metalinguagem, existe um efeito circular. Mas, Cláudia, como assim o efeito circular? Deixa eu te mostrar uma coisa. Imaginemos, agora você vai ter que ter uma boa imaginação, que você está vendo uma pessoa agachada, tirando foto, ok? E outra pessoa vem e tira foto dessa cena. Então, eu tenho um sujeito tirando a foto e alguém registrando essa cena. O que esse sujeito registrou não é a fotografia do momento em que se fotografava? Isso é efeito circular. Entendeu como é que funciona? Isso a gente encontra quando a gente faz uma selfie no espelho. Percebe? O resultado disso é um efeito circular. Tem uma imagem muito famosa que aparece com frequência quando a gente busca na internet. Imagens de metalinguagem, que é uma mão. Então, essa mão está segurando uma caneta, assim, e uma outra mão a apoia. Então, você tem a mão que apoia a mão para que ela escreva. Efeito circular. Coisas importantes. Cláudia, onde eu acho isso? Você vai achar metalinguagem em poemas. Então, poeta escrevendo sobre como é fazer poesia, em crônicas, cronista escrevendo como é escrever crônicas. Você deve estar pensando, mas Cláudia, então é tudo coisa da literatura. Não, às vezes não. A imagem pode ser metalinguística. Lembra da história da foto? Imagina uma outra, clássica. Você vê um sujeito pintando ele mesmo no momento em que ele pinta. E a tela disso é metalinguística. Por quê? Porque é a pintura que mostra o pintor pintando o momento em que ele pinta ele mesmo. Se você agora conseguiu entender o que eu disse e ainda não desmaiou, você entendeu o que é metalinguagem. Outra coisa importante quando a gente pensa em metalinguagem é lembrar que os dicionários têm efeito metalinguístico. É lembrar que gramáticas têm efeito metalinguístico. Por quê? Por que é um dicionário? O dicionário é uma palavra que explica
o que é a palavra. Compreendeu? O que é uma aula de gramática? Uma aula de gramática é quando alguém usa a palavra para explicar como se usa a palavra. E vamos lá. Essa aula que você está assistindo e que eu estou dando é uma metalinguagem. Por quê? Eu estou usando a linguagem para te explicar como é que se usa a linguagem. Compreendeu? Beleza? Bom, então, ó, linguagem que fala da própria linguagem, a gente vai encontrar isso em exemplos de dicionários, em exemplos de gramáticas, tá? Os verbetes, né, que são aqueles fragmentos, são assim. Vamos continuar. Cláudia, você falou de poesia, você falou de texto, crônica, você falou de tanta coisa. Eu uma vez ouvi que isso se chama linguagem poética. Bom, então vamos para cá, ó, presta atenção. Linguagem poética. O que eu preciso de vocês agora? Na linguagem poética, a gente trabalha com uma linguagem fora do comum, tá? Então, é como se eu escolhesse dizer a respeito de um sentimento, dizer a respeito de uma pessoa, falar a respeito de um assunto, mas eu escolhesse palavras para gerar uma sensação diferente do trivial. Compreende? Esse é o fora do comum. É escolher palavras que possam rimar, é escolher estruturas metafóricas que sejam estruturas de associações diferentes. Essa é a linguagem poética. Onde a gente acha a linguagem poética, Cláudia? Na poesia, obviamente, na música. Às vezes, nos slogans, né, publicitários, aquelas musiquinhas das propagandas que não saem da nossa cabeça. Beleza? Então é importante pensar assim, ó, a gente tem sim na língua portuguesa a linguagem poética muito mais na poesia, mas é possível encontrar em outros aspectos. Beleza? Minha gente, função poética lá, centrada na mensagem, presença de rimas, figuras de linguagem, metáforas, metonímias, aquelas que você conhece bem, e aqui você encontra os exemplos e os textos onde você vai encontrar isso. Às vezes a gente usa a linguagem para informar as pessoas. E essa informação, ela é pautada no referente, no contexto. Então, a gente tem aqui, ó, a função referencial, que é a função que está unicamente e exclusivamente pautada na informação. Então, aqui, ó, ela é centrada na informação, a linguagem é neutra, não tem a minha opinião, tá? Existe uma imparcialidade a partir daquilo que eu estou apresentando, ó, isso é bem importante, que é o contrário da parcialidade. Lembra? O parcial é aquele que mostra uma visão, o imparcial é aquele que vai mostrar o todo, tá certo? Ó, e é objetivo. Então aqui eu não fico tentando te convencer das coisas, eu vou te dizer os fatos, beleza? Ó, exemplos disso: reportagens, artigos científicos, artigos de divulgação científica, beleza? Então, ó, resumindo aí, eu posso mandar mensagem para dar opinião, eu posso mandar mensagem para fazer você assumir um comportamento, eu posso mandar mensagem para que você teste se você está me ouvindo ou não, eu posso mandar mensagem para falar da própria mensagem, eu posso mandar mensagem para apresentar uma informação ou mandar uma mensagem em comum. Agora você já sabe o que é a função da linguagem. Está na hora da gente testar isso. Vamos lá? Ó, tem uma situação aqui que eu queria até mostrar antes da gente começar, é que às vezes a gente fica naquela expectativa de que o texto vai trazer uma única função, mas ele pode apresentar mais de uma função. Então eu mando uma carta pedindo para que você faça uma coisa, mas no meio dessa carta eu falo um pouco dos meus sentimentos em relação ao que está acontecendo. Então eu tenho parte apelativa, parte emotiva, então isso é comum acontecer. Mas geralmente eles fazem cortes, e eu vou te mostrar uns cortes. Então vamos lá, ó. Bom, fica aqui só com a questão agora, eu vou ler para os meninos. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como se faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa mais fina. Senta-se ele diante da máquina, olha através da janela e busca no fundo, em sua imaginação, um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que com suas artimanhas peculiares possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe um recurso, de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo,
surge ali, de repente, a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Predomina nesse texto a função da linguagem. Predomina nesse texto que função? Bom, a função que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista, nos elementos que servem de inspiração ao cronista, nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica, no papel da vida do cronista, no processo de escrita da crônica ou nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Gente, o que é que predomina aqui? Olha que coisa mais linda. Nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Volta aqui para mim. Lembra do que eu disse? Cronista escrevendo sobre crônica. Isso é metalinguagem, gente. Só que ele nem chegou a perguntar. Deixa eu te mostrar mais uma. Ó, volta lá. Aqui está a resposta e a justificativa que você depois pode ter acesso, tá? Olha isso. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Está lá no Guia dos Curiosos, beleza? Predomina no texto a função da linguagem emotiva, fática, poética, conativa ou referencial. Dá uma olhada geral. Olha para mim agora, ó, pensa. Se eu estou olhando para esse texto e ele é um texto de caráter informativo, eu combino com essa ideia a representação da função emotiva, fática, poética, conativa ou referencial. É opinião, é teste de canal, é linguagem falando de um jeito incomum, é eu mandando você pensar de um jeito ou é referencial, eu falando de um fato simplesmente pelo próprio fato? Resposta: referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituadas. Beleza? Ó, aqui saber o conteúdo ajudou bastante, tá certo? Bom, então aqui ó, a gente tem mais uma dessas para você, tá certo? A justificativa e a gente está acabando. Queria pedir agora para você o seguinte, ó, presta atenção. A gente passou por uma função, por um conteúdo muito importante chamado Funções da Linguagem, está dentro de uma competência que é cobrada no Enem. Ano passado a gente encontrou algumas questões que falavam sobre isso e eu espero que você, ao fazer as provas, possa usar esse conteúdo e testar todas as suas possibilidades de resposta. Combinado? A gente vai se falando, eu espero que você, na dúvida, sempre acesse o material e o gabarito comentado para que você possa tirar as suas dúvidas sempre que você quiser. Beleza? A gente vai falando mais sobre Enem, falando um pouco mais sobre competências e habilidades. Tá bom? Gente, eu acho e espero que depois dessa aula você consiga, quando olhar para a tela do seu celular, lembrar todas as funções de linguagem que você usa ao longo dos dias. Tá certo? Gente, um grande abraço, a gente se vê, até!